Oi, gente, Cláudia do blog Universo em Tramas. Hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que eu lembrei, né, do começo da minha jornada na tecelagem, umas coisas que eu fazia. E eu achei bacana porque a gente está num momento de confinamento tão complicado, né? Que, assim, ter algumas coisas pra gente distrair a mente é interessante, né? E não tem, acho que, assim, coisa mais legal pra gente fazer, né? Existem muitas coisas legais pra gente poder se distrair, mas eu acho que o artesanato em si, ele é extremamente relaxante, né? Principalmente nesse momento. E aí, no meio das coisas que eu estava me lembrando outro dia, era justamente um tipo de cordão que eu aprendi no comecinho, mas você pode pôr 10 anos isso aí, um cordão que a gente faz com 2 pinos, que a gente chama de lucé, tá? Então, lucé é o nome em francês, né? Lucé, na verdade, ele é a maquininha, então ela é como se fosse parece um estilingue, assim, ele é um Y, né, de madeira, ele tem 2 pinos, e aí a gente trabalha o cordão em 2 pinos, né? E, naturalmente, esse tipo de coisa eu, pelo menos, nunca vi para comprar aqui no Brasil e, assim, era só aqueles importados mesmo, né? Lindos, tem uns que são maravilhosos, né? Depois eu vou passar o nome na descrição do vídeo direitinho e aí eu vou deixar alguns vídeos para vocês verem o que é o lucé que se faz originalmente, né? Mas, com um pouquinho de criatividade, naturalmente, a gente consegue fazer um lucé muito interessante, tá? Então, vocês estão vendo que eu tô vendo aqui com um garfo, tem um outro garfo de plástico aqui também que eu tinha em casa, tal, né? E um rabo de rato aqui pra gente poder, então, ter essa conversa. Muito bem, então deixa eu até pôr isso aqui. O lucé, ele é um derivado, né, dos vários tipos de cordões que a gente consegue fazer em tear de tricô. Esse daqui que tá na minha mão é justamente um tear rabo de rato que todo mundo conhece, né? Esse aqui de 5 pinos, a gente pode ter um de 4 pinos, eu tenho um de 4 pinos, lindo, maravilhoso, né? E aí já fazendo a propaganda, são teares da Tear Brasil, né? Então vocês estão reconhecendo os pinos coloridos, né? Isso aqui não deixa dúvidas de quem é esse tearzinho aqui, né? E aí, então, se você tem um tear como esse, também dá para fazer lucé, tá? Porque basta você trabalhar com 2 pinos. Então, dependendo do fio, né? Você tem um fio um pouco mais fino, você vai trabalhar aqui com um espaçamento menor. Você tem um fio mais grosso, você trabalha com um espaçamento maior, tá? Então, tanto faz. Na verdade, é o que você for escolher. Então, eu peguei um fio aqui, pra gente brincar, né? Um fio grosso. Eu tava até fazendo aqui os peixinhos, né? Ainda vou trabalhar com mais peixinhos, estou ajustando o protocolo. E aí, então, eu vou mostrar para vocês aqui com esse fio como é que a gente faz o lucé, né? Da maneira usual. O rabo de rato vocês conhecem, naturalmente, eu não preciso demonstrar, porque isso daí a maioria conhece, né? Então, vamos para o lucé direto, né? Então, para o lucé, eu vou trabalhar com 2 pinos, tá? E eu vou fazer o resultado disso aí vai ser um cordão quadrado, tá? Então, ao contrário do que acontece com o fio, que ele é feito com um tear rabo de rato, que ele fica arredondado, né? Como esse aqui, né? As pernas da senhorita Octopus, né? Então, esse aqui você vê que ele é um cordão arredondado, né? É a característica do rabo de rato. O lucé, ele vai te dar um cordão mais fino e com uma característica quadrada, porque você está trabalhando com 2 pinos, tá? Ele é um fio interessante, bastante interessante quando você quer fazer colar, quando você quer fazer pulseira, quando você quer fazer uma alça de bolsa diferenciada, por exemplo. Esse é um fio interessante porque ele tem um pouco mais de resistência do que tem, né? Assim, um pouco menos de elasticidade do que tem o rabo de rato, tá bom? Mas ele tem uma certa elasticidade. Se fizer assim, né? Dependendo do fio que você está trabalhando, ele vai ter elasticidade. E aí, como é que eu faço um fio quadradinho, né? Como é que eu faço um negócio quadradinho como esse aqui? Muito simples. E aí que tá a jogada pra gente poder se distrair nesses dias de quarentena, né? Então, se você tiver um tear como esse, por exemplo,
você vai escolher 2 pinos que ficam à sua frente, tá? Passa o fio por dentro do espaço, tá bom? Como a gente tá habituado mesmo. E começa fazendo um 8, tá? Ó. Ó. Tá bom? Um 8. Passa o fio à frente. Tá? Segura aqui. Pega seu gancho. Dá as laçadas normais. Então, o de baixo ele vai passar por cima. Puxa, tá? Aí, você vem, dá a volta, ó, passa pelos 2, vira. Faz outra, vira. Trabalha com o outro e assim sucessivamente. Então, você não tá fazendo nada de muito excepcional, né? Basicamente, você tá fazendo a mesma coisa que você faz com o rabo de rato, só que você tá fazendo com 2 pinos, tá? É isso que a gente chama de lucer. O lucer, né, novamente eu vou repetir, ele faz referência direta ao aparelhinho, né? O objeto que você usa em forma de Y para poder trabalhar os 2 pinos dessa maneira, tá bom? Tá? É um método muito antigo de se fazer cordões. Ele é do tempo dos vikings, parece a história, né? Então, assim, realmente é um método antigo e eu adoro esse tipo de coisa histórica, né? Acho muito interessante porque a tecelagem, ela é de tempos imemoriais, né? Então, as pessoas, elas arrumavam maneiras de poder fazer as suas vestimentas, fazer coisas para as suas casas, né? Fazendo pano, fazendo cordas, cordões. Então é fascinante. Olha só que legal. E eu conversando com vocês aqui, rapidinho faço uma corda. Você vê que ele vai bem rapidinho, tá? E aí o que que acontece, né? Naturalmente, como uma corda que ela é feita em 2 pinos, ela não tem um centro vazado, né? Como acontece com o rabo de rato, por exemplo, que você tem um centro vazado. Então, ele te dá algumas limitações com relação a isso, algumas poucas, né? É difícil, por exemplo, você aplicar um negócio desse em tricotã, né? Porque o tricotã, ele precisa, né, de um espaço vazado por onde você passa o arame. Isso aqui não te dá, ele vai ficar meio aparente, tá? Mas, naturalmente, como um elemento de trançado, ele pode ser uma opção bacana, tá? Depende muito do que você vai aplicar. Ó, então eu tô fazendo o lucer, eu adoro o lucer, porque o lucer ele vai rápido, e isso daqui é, assim, uma coisa para te distrair mesmo, é impressionante. Você vai fazendo, a cordinha vai crescendo rápido, e você tá completamente distraído, ó. Tantinho que eu conversei com vocês, eu já fiz uma corda mais ou menos, tá? Então, ele vai muito rápido, ó. Deixa eu mostrar. Eu vou até tirar, ó, tá vendo? Então, agora, o que que eu vou fazer? Para eu arrematar isso daqui, o arremate é bem simples, né? Então, você pega... Ó, pode tirar ele daqui, né? Você tem esse onde tá o fio e tem esse do outro lado. Passa o que tá com o fio por dentro do outro aqui, ó. Aqui, e puxa o fio. Ó. Aí você corta assim, ó. Pega o seu tesourinho. Corta. E puxa. Pronto, tá arrematado. Tá? Nada além, só isso. É bem rapidinho, tá? Ó, vocês percebem que é uma cordinha quadrada? É diferente, né, ó? Então, esse aqui foi feito com fio até mais fino, tá? E esse aqui é um fio mais grosso. A gente tem uma corda mais consistente, porém ela é mais fina, tá? Ela não tem centro. Aí é que está, isso aqui é compacto. Mas você tem uma certa elasticidade. Isso aqui, mas ela te dá mais resistência, né? Então, era muito usado para fazer cinto isso aqui.
antigamente, né? Era como era a maneira como amarrar as roupas, né? Então você fazia cordões bastante consistentes com isso aqui. Olha que interessante, né? E ele é um fio quadrado, então ele vai te dar uma outra visão, né? Ao invés de ser aquela coisa redondinha normal, ele te dá uma base quadrada. Tem gente que é, trabalha o lucer no tricô, tá? Dá para fazer a mesma composição aqui, no tricô não, no crochê, perdão. Né? E aí isso aqui pode servir como base, por exemplo, para você poder começar a montar pontos de crochê aqui por cima, né? Mas não vai ser o objetivo aqui hoje, né? Hoje é só mesmo para mostrar como é que a gente faz a corda, né? Então, se você tiver um fio como esse, por exemplo, você vai ter uma cordinha bastante bacana para você fazer aplicações que você quiser, aplicações que achar que deve, né? Para mim, veja só, eu gosto de usar Lucê para eu poder engrossar fios que são finos. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz Lucê, nesse caso, como é que a gente faz Lucê com um garfo, tá bom? Porque, veja, se você não tiver um rabo de rato, você vai falar, ah, mas eu não tenho rabo de rato, eu vou fazer com o quê? Então, agora você veja, ó, vou usar garfo. Esse daqui é um garfo de plástico meu. A primeira filmagem que eu fiz, ela não ficou boa, porque o cristal, né, o plástico cristal, ele não é bom para eu fazer essa demonstração, que você não consegue enxergar. Então, eu vou fazer aqui com um garfo comum, ó, tá? Esse aqui é um garfo comum, velho, que eu peguei, certo? Tava aí encostado. E eu vou mostrar para vocês que a gente pode fazer o lucê, né, num elemento como esse daqui, bem facilmente, né? Se você tiver um fio mais grosso, você pega esses aqui do lado, né? Então, você vai ter um espaçamento maior, naturalmente, né? Mas lembre-se que a cordinha, ela tem que sair aqui pro meio, então pode ficar bastante apertado. Então, nesse caso, né? Se você quiser usar um garfo para um fio mais grosso, eu recomendo que você pegue um garfo bem velho, por exemplo, tá? E você dobre as duas pontas da frente. Esse você vai deixar para essa finalidade, fios mais grossos, né? Se você for quebrar, eu recomendo você pegar um de plástico, assim, né? Porque esse dente aqui, esses dois dentes, eles quebram muito facilmente. Então, você quebra esses dois, eu fiz isso com o outro que acabou quebrando, eu joguei fora, mas eu fiz isso, né? Então, aqui, ó, quebrei os dois dentes do meio, coloquei uma fita crepe aqui e eu fiquei com um espaçamento maior, só para fios mais grossos, tá bom? Mas, enfim, são opções que você tem. O que eu vou mostrar agora para vocês é como é que a gente faz o lucê, então, com fios mais finos, né? Que dá para fazer. Com um garfo como esse aqui, você ocupa essa região do centro, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Garfo aqui na minha frente, fio para trás. Então, eu vou fazer o 8, ó. Tá feito o 8 aqui. Tá certo? Feito 8. Esse fio, ele saiu aqui. E eu ponho ele por cima. Certo? Tô pronto para começar. Então, agora, eu vou puxar todos esses elementos mais na ponta aqui, senão fica difícil de eu tirar. Então, agora eu vou pegar e vou passar isso aqui, certo? Pra cima, ó. Ó. Aqui, certo? Rodo. Venho aqui com o meu gancho, com cuidado. Segura aqui, ó, pra ele não sair. Você passa aqui, ó. Puxa aqui pra trás. Roda, ó. Vira o garfo. Roda. Passa o fio por cima, ó. Tá? Aí, você vem com isso aqui. Passa aqui, ó. Aqui, certo? Passo, rodo. Passo o fio aqui por cima, né? Eu venho, passo. Ó, eu vou fazendo bem tranquilo, porque isso aqui vai rápido, tá? É que eu tô fazendo devagar, pra eu mostrar direito pra vocês, ó. Rodo, puxo, ó, a cordinha tá saindo aqui pra trás, ó, ela aqui, ó. Aí eu viro, ó, tá aqui minha cordinha, ó. Começando. Viro,
Venho. Aqui. Tá? Esse método, ele parece ser bem, assim, é caseiro mesmo, né? Mas ele é interessante pelo seguinte, se você quiser fazer uma cordinha com fio fino e você não tiver, por exemplo, uma maquininha de fazer tricotã, você não faz isso aqui no rabo de rato, ele vai ficar muito solto, tá? Porque o espaçamento do rabo de rato, ele é grande para o tipo de fio. É bom para outros fios, mas para fio muito fino, por exemplo, você não faz, tá? Você não vai fazer. Então, se você não faz no crochê, por exemplo, que é meu caso, você arruma um método, e o método do garfo, ele nos serve perfeitamente para fazer esse lucê, ó. Porque a metodologia é a mesma, certo? Eu só estou usando um espaço muito pequeno entre tudo, ó. Giro, certo? Cada vez que você faz um ponto, então você gira. É só isso. Não tem nada de excepcional, ó. Giro. E faço. Aqui, ó. Giro e eu já tô fazendo uma cordinha mais ou menos, ó. E faço aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a minha cordinha, certo? Então, a minha cordinha quadrada, ela tá aqui. Tá sendo feita aqui desse jeito, tá? E aí, o que acontece agora? Esse aqui, ele é um método um pouco mais... Pelo fato de você não ter uma corda que ela tenha um centro vazado, vai ser complicado para você mudar cores, por exemplo. Dá para fazer? Dá. Ó, eu mudei a cor aqui, ó. Certo? Não fica perfeita a emenda? Não, não fica, né? Você esconde, né, o melhor que você puder naturalmente aqui no centro, mas perfeito não fica porque você não tem o centro vazado. Mas dá para aproveitar? Dá, ó, tá? Dependendo do uso, eu não usaria isso aqui para aguentar a força, por exemplo, tá? Eu acho que isso aqui é instável, mas para o uso que eu quero, por exemplo, a fazer fios mais grossos, a partir desse fio tão fino, tá? Fazer fios mais grossos, fazer com cor diferente, isso aqui dá pra mim. Eu consigo aplicar isso aqui no tear como trama tranquilamente, tá? Dá pra eu usar sem nenhum tipo de prejuízo, porque eu só vou utilizando isso aqui como trama e eu vou ter um trabalho diferenciado, né? Fora que a corda, ela é diferente, né? Ela é bem diferente mesmo. Essa cordinha quadrada, ela é bem uma coisa bastante diferente, então valoriza quando você faz umas coisas diferentes assim, né? Mas a ideia aqui mesmo, na verdade, hoje, era explicar para você, né, o Lucê, né? Numa próxima oportunidade, se você gostou, né, você gostou do Lucê, a gente pode explorar como fazer mais com o Lucê, né? O que a gente pode fazer mais com cordinhas tão finas como essa aqui, né? Porque é isso daqui que realmente é a pegada do negócio, né? Você conseguir fazer cordas finas como essa daqui, sem ter que recorrer a uma maquininha de tricô, alguma coisa do tipo assim, para que você consiga cordões um pouco mais grossos para trabalhar. E é lógico, né? Eu tô falando do tear porque tear é a minha área, né? Isso aqui não te impede, por exemplo, de fazer um crochê com isso, né? Porque você tem um fio mais grosso. Então, as ideias, elas vêm brotando naturalmente, né? E é só você ter um pouquinho de criatividade, você consegue, então, pensar em algumas coisas, tá? Eu só vou explorar com vocês aqui, então, como é que eu faria, como é que eu fiz aquela emenda ali, tá? E é lógico que é apenas uma sugestão. Isso é lógico, tá? Então, pessoal, tá aqui o trabalho, né? Eu vou explicar para vocês como é que eu faço emenda de outro fio de outra cor.
E aí, então, eu vou mostrar. Isso aqui é só uma opção, né? Naturalmente, é só uma ideia, como é que você pode fazer isso. E aí, naturalmente, você trabalha da maneira como você achar melhor. Eu não gosto de fazer nó, então eu faço assim. Nós estamos vendo que o verde, né? Eu tô aqui parada na parte de trás, né? Tá aparecendo aqui, o meu fio, ele tá aqui. E ele tá saindo daqui. Ele tá saindo dessa argola. Então, eu vou colocar o meu fio laranja para sair dessa argola também, tá? Eu vou passar ele aqui por baixo. Eu vou passar ele aqui. É só um pouquinho. Só pegar uma... Eu peguei uma agulhinha de crochê fininha, mais fininha. E eu vou fazer aqui. Eu vou botar a mão na frente um pouquinho, só. Só para eu poder inserir aqui. Prontinho, tá? E eu vou passar o fio aqui, ó. Eu quero sair com a pontinha pro lado de baixo. Então, eu vou fazer assim, ó. Ó, passei aqui, tá? E a pontinha vai pra cá, tá bom? Então, eu tenho os dois fios, o verde e o laranja agora saindo da mesma região. Então, agora que eu já fiz isso, eu vou pegar o laranja, vou deixar o verde lá em espera por enquanto, tá? Eu pego o laranja e eu continuo fazendo a mesma coisa, ó. Então, eu vou passar por aqui, dou a volta, certo? Venho e vou fazer o ponto. Então, eu começo a trabalhar aqui do mesmo jeito, ó. Segura aqui. Operação delicada. Segura um pouquinho pro seu dedo aqui, ó. Pronto, né? Aí você ajeita tudo aqui, ajeita o verde e tal. Certo? Dou a volta. Já fiz aqui. Dou a volta para eu poder fazer com o outro. Prontinho. Puxo aqui o verde, ó. Pra ajeitar, desculpa. Pra ajeitar aqui, certo? Pronto. Ajeito aqui. E eu vou continuar meu trabalho. Dou a volta. Venho. Dou a volta. Agora eu vou fazer normal, tá, pessoal? Vou fazer normal com o fio laranja. Ó. Então, eu vou andar aqui. Não tá saindo lindo, porque eu tô desajeitada, mas ele fica bom. Ó. Tá? Aqui. Aqui. Certo? Aqui. Aqui.
E aqui. Prontinho. Só andei mais um pouquinho só aqui. Só pra gente andar. Olha aqui, ó. Tá? Então, tá aqui a minha emenda. E agora eu vou cortar esses 2 fios. Eu vou cortar o verde, que ele enrolou todo aqui, e o laranja, que eu já terminei meu trabalho, certo? Então, agora que eu tenho aqui o trabalho emendado, ó, tá emendado, tá? Tá emendado aqui. Eu vou arrematar do jeito que normalmente eu faço, tá? Uma argola dentro da outra, depois eu puxo. Aqui. Peraí, fazer o contrário. Fazer o contrário. Aqui. Pronto. Vou puxar aqui agora. Pronto. Arrematada aqui, certo? E agora a gente vê aqui as 2 emendas. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente pegar esses 2 fios e com uma agulhinha eu vou esconder aqui dentro dessa trama, tá? É isso que eu vou fazer. Então, eu pego uma agulha. Deixa eu até ver qual agulha aqui. Ó, vou pegar essa agulha aqui. E vou esconder. Primeiro vai ser um. Então, aqui. Eu passo. Isso aqui é uma agulha até de costura, tá, pessoal? Fica meio fina. Passar. Então, passo aqui. Um fio. Aqui. E escondo. Escondo aqui do melhor jeito que eu puder, tá bom? Pode ser assim, por exemplo. Aqui. E o outro eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu puxo aqui. Aqui. Eu escondo aqui. Do melhor jeito que eu puder, tá? Dá pra esconder até um pouquinho melhor, que eu tô sem posição aqui pra poder fazer com vocês. Mas a ideia seria essa aqui, tá bom? Ó. E aí, a gente tem o fio emendado assim. O que eu faço agora? Eu simplesmente corto rente os fios. E acabou, ó. Então, pra mim, essa emenda, ela tá suficiente, tá bom? É uma emenda que não vai ficar perfeita, porque você não tem um centro, né? Como eu falei.
no cordão que você faz com 4, 5, por exemplo, você vai fazer um centro oco. Então, é fácil você trocar as cores e empurrar para lá, tá? Quando você não tem... Esse tem um bichinho aqui que tá querendo, né, ir embora. Quando você não tem aqui um centro oco, você precisa fazer o melhor possível. Então, essa emenda aqui foi uma ideia, tá bom? Ela não é perfeita, mas para emendar as duas cores aqui, estaria bom. Ela não é firme, se você puxar, ela pode desmanchar, porque não tem nó, né? Mas é um jeito de emendar, por exemplo, num cordão como esse, certo? Foi só uma opção, espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês para uma próxima aula. Até lá!